Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos, de acordo com aquela que é a localização geográfica. Sejam todos muito bem-vindos a este que é o terceiro webinar da Vodacom Vibes IA, uma iniciativa da Vodacom Moçambique, que criou este espaço com a finalidade de podermos ter estas conversas super leves e descontraídas sobre diferentes temáticas, desde empreendedorismo, criação de conteúdo, desenvolvimento pessoal e profissional, para que nós possamos ter esta troca de conhecimento, de energia, de vibes. O meu nome é Evandra Jofane, eu sou a host deste webinar e estou muito feliz de poder estar aqui ligada a cada um de vocês, porque nunca podemos esquecer que ligados nós temos tudo bom. Escrevam nos comentários, sejam todos muito bem-vindos. De onde é que vocês escrevam, de onde é que vocês estão a conectar-se, que nós sempre queremos saber de que parte do país, do mundo vocês estão. Então vou pedir participantes, vão se conectando, partilhem também este link com os vossos amigos, colegas, familiares, com todos e coloquem de que região, de que área, de que distrito é que vocês estão on. Vamos garantir que nós temos a vibe certa para esta conversa super interessante que nós iremos ter. Bem, nós já tivemos duas conversas bastante interessantes e enriquecedoras nos webinars passados, que encontram-se disponíveis nos canais da Vodacom Moçambique, para quem não teve a possibilidade de acompanhar. E o prometido é devido. No webinar anterior, nós lançamos aquele que é o nosso primeiro concurso, que está ligado aos cursos da TechStarts, que é uma plataforma de aprendizagem gratuita criada pela Vodacom Moçambique, que disponibiliza cursos da Microsoft. Ao longo do webinar, vamos falar um pouco mais em detalhe sobre a TechStart, mas, como nós dissemos anteriormente, seriam selecionadas as pessoas que fizeram o maior número de cursos. Eu vou pedir à produção para preparar-se, que vai passar aqui na nota de rodapé o nome dos 15 finalistas, que no final deste webinar nós vamos fazer um sorteio e há grandes prémios envolvidos. Então, fiquem atentos, nós vamos passar na nota de rodapé aqui o nome daqueles que são os 15 selecionados que vão habilitar-se a ganhar 3 prémios até ao final deste webinar. Então vamos ficar todos ligados e atentos. E bem, para o webinar de hoje, nós temos aqui um convidado também super especial para esta conversa que nós vamos ter sobre como tornar-se influencer ou criador de conteúdo, que é o Maurício Nikice Júnior. Maurício, seja muito bem-vindo ao webinar. Olá, Maurício, como é que estás? Só estava a falar aqui no meu, fiquei tão ansioso para esse momento que até esqueci de ligar aqui o microfone. Eu estou bem, não sei do vosso lado, mas é tipo, yo, como é que é pessoal, como é que é pessoal? Espero que vocês estejam todos bem, eu estou nice e estou super ansioso aqui para aprender convosco. Façam muitas perguntas, e a Ivandra também vai fazer perguntas, então estou muito ansioso para aprender com as vossas questões, mas também para partilhar um pouco daquilo que eu tenho feito e daquilo que eu sei sobre este tema muito interessante que temos hoje para partilhar convosco. Boa, boa. Nós também estamos muito felizes de ter-te aqui conosco, Maurício, e tenho a máxima certeza que nós vamos ter também uma conversa super interessante. Bem, Maurício, tens aqui um percurso super interessante de invejar que eu vou aqui partilhar já com todos que estão aqui no webinar. O Maurício Niquis Júnior é estratega de comunicação, especialista em marketing e branding, criador de conteúdos e empreendedor moçambicano. Acredita que as melhores marcas não vendem apenas produtos ou serviços, contam histórias que inspiram, criam ligações e geram impacto. Foi apresentador de televisão e rádio, experiências que moldaram a sua capacidade de comunicar, entrevistar e envolver diferentes públicos. Hoje, o Maurício produz conteúdos para YouTube, Instagram e TikTok. É fundador da MN360, startup que integra as marcas Catador de Histórias, Conversas MZ e Creator 360. Atualmente é Community Manager na Idea Lab e como facilitador já capacitou mais de 600 empreendedores. Ao longo da sua carreira, colaborou com diversas marcas, desde empresas, festivais de grande magnitude e também marcas pessoais. Em 2026, Maurício foi distinguido internacionalmente pelo contributo para o fortalecimento do ecossistema empreendedor em África. Uau, Maurício, que trajetória! Meu Deus do céu! Agora eu confesso que estou cada vez mais curiosa para esta conversa que nós vamos ter e tenho a máxima certeza que os participantes também que estão
ligados a nós também têm exatamente a mesma curiosidade. Mas antes de nós entrarmos neste tema, que eu particularmente estou muito interessada e tenho muitas perguntas, e quero acreditar também que os nossos participantes têm perguntas, eles vão deixar aqui nos comentários as perguntas que eles têm. Nós queremos saber, tirando todos estes títulos, estes grandes feitos, estas grandes parcerias, tudo que o Maurício tem feito, quem é o Maurício Nikisse Júnior? Bem, o Maurício Nikisch Júnior é uma pessoa apaixonada por comunicação, apaixonada por histórias. Eu costumo dizer que em toda a minha vida sempre contei histórias. Eu sou um aventureiro, eu gosto de viajar e de conhecer cenas novas, né? De estar sempre a conversar com as pessoas e de buscar sempre ajudar. Então, sou uma pessoa de servir, né? Eu costumo dizer que eu sempre faço aquilo que eu gosto de fazer. Eu tenho sorte de trabalhar com aquilo que eu gosto de fazer e também tenho sorte de não sei porquê, trabalhar com boas pessoas e isso molda-me sempre a ser uma pessoa que tenta transmitir sempre a sua melhor versão e a cena de gostar de trabalhar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Desde cedo, eu sou pai de um. Eu sou filho, eu sou filho de um pai que chegava em casa, nos acordava às 4, às 5, para acordar e fazer alguma coisa, e sempre nos disse: vocês devem trabalhar. Então, não importa onde, não importa o que, não importa se eu estou como MC, por exemplo, e tenho que carregar cadeiras, eu vou carregar cadeiras. Então, sou uma pessoa muito apaixonada por trabalho. Eu acho que isso de ser apaixonado por aquilo que faço acaba me definindo. Yeah. Uau, gosto desta parte em que mencionas mesmo de ser apaixonado. Acredito que é extremamente importante daquilo que nós fazemos na nossa vida, termos mesmo paixão, termos gosto por aquilo que nós fazemos. Mas agora eu estou curiosa, porque quando eu vi o teu perfil no Instagram, vi que o nome é Catador de Histórias. Então, podes Yeah. explicar assim, de forma breve, de onde é que vem este nome, Catador de Histórias? Bem, é básico. Durante o tempo da pandemia, eu estava a fazer rádio, chegou a pandemia, tive que parar de fazer rádio e eu conheci o YouTube. Nessa altura eu consumia muito YouTube e eu conheci um youtuber brasileiro chamado Felipe Castanhari. Ele tem um canal de histórias no YouTube. Então eu apaixonei-me por aquilo, eu queria fazer o mesmo que ele. Então, no tempo de criar o meu canal de YouTube, fiquei, qual é o nome que eu daria? Eu seria um contador de histórias. Só que quando eu fui verificar se existia um canal com esse nome no YouTube, fui descobrir que existiam vários canais no YouTube. E a pergunta que me veio à cabeça foi: mas eu contaria aqui histórias? Que histórias é que eu vou contar? São histórias do nosso país. Como é que as histórias do nosso país são vistas? Epá, não são valorizadas, são subvalorizadas. E algo subvalorizado é algo que não tem valor, não tem brilho. E quem costuma dar brilho às coisas é um catador. Então, o que é que eu faria? Eu seria um catador de histórias. Então, ia catar histórias para te contar ou catar histórias para vos contar. E durante um tempo, para quem vai para a minha timeline no Instagram e vai visitar no YouTube, percebe que é um tempo que eu contava histórias do nosso país. Só que houve um tempo que eu percebi que muitas das histórias que eu estava a contar são histórias que já aconteceram, de pessoas que já viveram e já fizeram. Então decidi mudar a versão, decidi começar ser uma pessoa que conta as minhas histórias para as pessoas, as histórias das pessoas que eu vejo, dos momentos que eu vivo, das pessoas que eu conheço, dos sítios onde eu vou. Então, acho de ver que tem sempre alguém a entrevistar, tem sempre alguém a conversar, tem sempre um sítio a mostrar, porque são sempre histórias relacionadas com aquilo que eu estou a viver e meio que vou documentando a minha vida ao longo do tempo, né? E como eu gosto de conversar, vou criando alguns serviços que eu produzo relacionados à minha pessoa, como, por exemplo, o caso do Conversas GMC, que eu converso sobre que eu junto as pessoas num carro e vou conversando com elas. Então acabou surgindo assim o catador de histórias, né? Então é basicamente assim, é muito básico. Tipo, mas é isso, é daí onde vem o catador de histórias. É básico, mas é no fim do dia um conceito muito interessante. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que é sempre muito ouro nas nossas histórias, por mais pequenas ou mais banais que elas possam aparentar ser,
sempre que dedicamos tempo para poder conversar com alguém, sempre vamos captar alguma coisa, vamos aprender ou tirar alguma lição. Então é mesmo muito interessante. Gostei desta parte também que falaste de conversas, já me dizer que reúnes um grupo de pessoas, vocês fazem conversas no carro e acredito que esteja mesmo muito relacionado com esta parte, o tema que nós vamos discutir hoje, que tem a ver com ser criador de conteúdo. Olá, Sidónio, de Maputo, Maotas, nice, nice, seja bem-vindo, Sidónio. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, mesmo já indo em detalhe ao nosso tema, é uma curiosidade que eu particularmente tenho, acredito que grande parte dos participantes que aqui estão também tem essa curiosidade. Afinal de contas, qual é que é a diferença entre ser influencer e ser criador de conteúdo? Porque muitas pessoas, acho que incluindo a mim mesma, eu considero uma criadora de conteúdo, mas nós às vezes fazemos esta confusão entre esses temas. Então, gostaríamos de perceber, se calhar o Maurício explicar o que é, mas qual é que é a diferença entre estes dois? Bem, a diferença é o criador de conteúdo. O criar conteúdo é um caminho para tu te tornares um influenciador. Vamos dizer. Muitas das vezes, quando falamos no criador de conteúdo no digital e no influencer no digital, nós temos que fazer um step back antes do digital existir para nós termos uma clareza melhor sobre isto. Existe sempre alguém na nossa família que nos influencia alguma coisa. Um tio ou um pai, que é alguém que é exemplar, que é alguém que entende de uma matéria. Tu sempre tens uma dúvida, tu tens certeza que aquela pessoa vai te explicar e vai te dar clareza sobre aquele assunto específico. Tu sabes que, olha, se eu quiser entender sobre futebol, é com o tio João. O tio João vai me explicar sobre futebol de uma forma muito fácil. Mas como é que eu sei que o tio João é alguém que entende de futebol? Porque o tio João sempre conversou comigo sobre futebol e sempre me mostrou uma clareza quando ele fala sobre futebol. E o que é esse conversar comigo sobre futebol? É um assunto. E o que é esse assunto no digital? Quando eu começo a filmar as conversas com o tio João, é um conteúdo. Então, se o tio João começa a conversar comigo sobre um assunto e o assunto é futebol, eu filmo o tio João está a fazer o quê? Está a gerar um conteúdo que é salvo, vai ser partilhado, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. E conteúdo é isso, é um assunto, é um tema, é uma matéria, é uma conversa, é um texto sobre alguma coisa, é uma informação que vem de dados que eu fui observar, e depois vai variar de acordo com a plataforma que eu vou usar para ter acesso a esse conteúdo, né? Um professor, por exemplo, a minha escola de conteúdo é o YouTube. Eu assistia ao YouTube para ter videoaulas, para ter tutoriais, numa altura em que o Instagram e o Facebook eram só usados para partilhar lifestyle ou momentos, não eram usados para outro tipo de coisas, a não ser especificamente isso. Então, eu ia para o YouTube porque eu queria ter com um professor, por exemplo, para quem fez programação, conhece o Felipe Castanhari por causa do. Aliás, não é o Felipe Castanhari, tem o Pequeno Gafanhoto, tem um criador de conteúdo no YouTube que explicava só sobre programação, todo mundo conhece, todo mundo fez programação conhece. Porque ele especificamente foi um professor que disse: olha, eu vou filmar aquilo que eu sei e partilhar num canal de YouTube para as pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então, o conhecimento que ele tem é um conteúdo se ele for a filmar e partilhar. Mas, quando é que ele começa a se tornar alguém que influencia as pessoas? Quando eu começo a dizer assim, isso aqui está certo porque eu vi no canal do Pequeno Gafanhoto. Então, ele tornou-se referência porque aquilo que ele disse, eu consegui validar que, olha, é algo que está certo, é algo que vale. Então, o que ele começou a fazer comigo? Ele começou a influenciar a minha opinião, ele começou a influenciar o meu poder de tomar decisão ou dizer sim ou não, porque fulano disse que é isso. Esse fulano disse aonde? Disse no YouTube. YouTube é uma plataforma digital. Então, ele está a influenciar-me a ser uma pessoa que estuda mais, por exemplo, porque ele facilitou
descomplicou o acesso ao conhecimento, descomplicou um tema específico sobre programação. Então, ele influenciou-me a ser uma pessoa que gosta de programação, porque programação agora já é algo fácil, porque eu fui ter aulas com esse cara, esse aqui, agora, tipo, ele ensinou-me de forma muito fácil. Então, ele influenciou-me a gostar de algo. Então, aí, eu estou por causa dos conteúdos que uma pessoa criou, eu estou a ser influenciado. Então, ele torna-se influenciador quando os conteúdos dele passam a fazer mudar de comportamento, a fazer tomar atitudes, a fazer tomar decisões ou formar opiniões sobre um determinado tema específico. Então, especificamente, eu diria isso. Eu diria que o influenciador digital, o influenciador, é aquela pessoa que, através daquilo que ele diz, faz, pratica, influencia as pessoas a tomarem uma ação, mudar de atitude ou a fazer alguma coisa. Especificamente, eu diria isso. O mercado onde nós nos encontramos atualmente, quando fala sobre influencers, influenciadores digitais, ele associa os influencers às marcas. É aí onde a confusão começa a acontecer. Porque normalmente as marcas, quando vão atrás do influenciador, o influenciador tem duas funções. Primeiro, criar o conteúdo que a marca quer promover. Então, aí, ele vai ter que ser o criador do conteúdo. Então, estamos esperando um content creator, um criador de conteúdo. Segundo, vai ter que publicar aquele conteúdo no seu canal. E, normalmente, as marcas vão atrás de pessoas que têm muitos seguidores. Por quê? Porque é óbvio, eu quero estar num canal que tem muitas pessoas a me verem, né? Então, quanto mais pessoas me verem, mais probabilidade as pessoas vão ter, mais pessoas vão ter para comprarem o meu serviço ou o meu produto, ou para conhecerem o meu serviço ou o meu produto. É por isso que as pessoas têm a concepção de que influenciador digital é quem tem muitos seguidores. Influenciador é quem tem muitos seguidores. Porque as marcas querem um canal que tem muita mídia, querem uma pessoa que tem muitas pessoas a lhe seguirem, querem uma pessoa que tem muitas pessoas a verem o seu conteúdo. Porque quanto mais pessoas me verem, mais disposto estou, mais vendas faço, porque das 100 mil pessoas, por exemplo, mais 1.000 podem comprar. Então, acaba acontecendo isso. E mais pessoas tomam conhecimento sobre o meu produto ou o meu serviço. Mas, para eu me tornar alguém que tem 100 mil seguidores, 30 mil seguidores, 50 mil seguidores, eu comecei a influenciar ou comecei a reter na minha comunidade umas 10, umas 20, umas 30. E às vezes, pessoas que têm uma comunidade de 50 pessoas têm muito mais poder de fazer as pessoas formarem, tomarem decisões que uma pessoa que tem 100 mil seguidores. Porque normalmente o que nós sabemos disso é que as pessoas com mais seguidores no mercado são pessoas que produzem conteúdo sobre entretenimento. O teu papel é me entreter. Se tu me apareceres amanhã e me falar sobre uma coisa séria, eu não vou seguir, porque não é isso, não é para isso que eu venho ter contigo. Lembram do tio João? O tio João era especialista em falar de futebol. Agora, se o tio João vir me falar, por exemplo, de medicina, eu não vou seguir o que o tio João está a dizer, porque o tio João não é assunto dele. É a mesma coisa que acontece com a cena de ter um influenciador que tem muitos seguidores. Se me aparece um fulano que só produz conteúdo sobre entretenimento, vir me falar sobre educação, raramente vou seguir o que ele está a dizer, porque eu nunca lhe vi estudar, ele nunca falou sobre isso. Hoje, que ele está a ser pago, ele está vindo falar sobre esse assunto. Não faz sentido, ele foi pago para fazer isso. Então, raramente ele vai me influenciar para fazer ou tomar uma decisão, mas muitas das vezes ele vai me fazer chegar a informação de que aquele serviço ou aquele produto existe. É onde o jogo muda. Porque às vezes eu te contacto, não porque tu vais fazer mudar de decisão, mas porque tu vais permitir com que mais pessoas conheçam o meu serviço ou o meu produto. Dito isto, não existe um influenciador sem um criador de conteúdo. Mas existe um criador de conteúdo sem um influenciador. Uau! E como é que foi? Agora eu estou curiosa, Maurício, porque tu és criador de conteúdos. Eu queria perceber um pouco como é que começaste a criar conteúdos e o que que exatamente motivou a fazer isso, a poder iniciar.
essa jornada, né? Podes partilhar um pouco da tua experiência, porque foi muito bem como disseste, há esta relação entre o influencer, o criador de conteúdo. Então eu queria perceber um pouco do teu lado, como é que foi? Bem, numa primeira fase que incentivou-me foi paixão. Foi tipo, se eu estou aqui a falar com jovens que nesse momento estão a estudar e que estão na faculdade, explorem as vossas paixões, não deixem as vossas paixões adormecerem, levem as vossas paixões para o digital. A primeira fase que me incentivou foi paixão. E foi eu ser apaixonado por comunicação e por histórias que eu comecei a pegar no meu Smart Kika. Olha, que a Vodacom tem um papel muito importante na minha vida. Eu era o colega que tinha o Smart Kika, que todo mundo ria, o colega de Smart Kika. Eu tinha a pegar numa Smart Kika com os meus megas de 3 meticais na altura. Aqueles megas de 3 meticais, tu tinhas 200 megabytes ou 100 megabytes. Eu tinha uma história com a Vodacom muito interessante. Eu pegava nos meus megas de 3 meticais, eu entrava, fazia hotspot para o meu computador, entrava no YouTube, baixava vídeos, baixava imagens, narrava, fazia narrações com o meu Smart Kika, editava os vídeos e subia os vídeos no YouTube com o meu Smart Kika. Eu comecei assim, a paixão que eu tinha, uma coisa que eu costumo dizer, ninguém para uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. Tipo, ninguém vai te parar. Se tu fores apaixonado por aquilo que tu fazes, ninguém vai te parar. Se tu fores a fazer pelo dinheiro, quando não te pagarem, tu vais parar, tu não vais continuar. Mas se tu és apaixonado por aquilo que tu fazes, ninguém vai te parar. E todo mundo vai querer trabalhar com quem é apaixonado por aquilo que faz. Porque aquela pessoa não está preocupada em, no final das contas, ter um income. Está preocupada em a coisa, a paixão que ela tem, continuar viva. Eu quero alimentar o criador de conteúdos que existe em mim. Então, isso começou assim, foi tipo, a rádio parou, eu preciso fazer alguma coisa. Criei um podcast no Spotify, na altura, em 2020, que eu entrevistava os meus colegas na faculdade para perceber, epá, parou a cena da pandemia, nos parou, agora como é que vamos fazer? Para os colegas tipo, darem atualização, darem atualização sobre o que, é que vai acontecer a seguir, porque eu fazia parte do núcleo de estudantes na altura. Então, eu comecei a criar conteúdos com o meu Smart Kika, primeiro em áudio, depois eu percebi que era possível fazer em vídeo sem necessariamente ter um telefone bom para filmar, baixando imagens da internet, usando as imagens da internet, com a internet da Vodacom, com o Smart Kika que eu tinha, com os 3 meticais que eu tinha. E eu comecei a criar assim mesmo, eu comecei a contar as histórias, eu me recordo que eu produzi, na altura, produzi uma série, o Catador de Histórias, quando foi lançado, ele foi lançado numa versão de tipo uma coisa tipo, uau, não existe essa cena aqui, estamos a precisar, tipo, os meus contatos, tipo, keep going, eu depois acabei parando, porque foquei-me no meu negócio na altura, então, e aquilo estava a ter uma aceitação bem grande, foquei-me no Instagram, começou a crescer, comecei a ter pessoas que abraçaram mesmo o Catador de Histórias, tipo, como a Sana de Malta, precisamos de nossas histórias serem contadas. Então, comecei assim, eu ia para o YouTube, ia ver tutoriais de como editar, plataformas gratuitas de editar, editava no computador, depois percebi que podia editar no celular, podia fazer capa no celular, começar a fazer as capas, as thumbnails. Então, por eu ser uma pessoa apaixonada por aquilo que faço, uma pessoa muito autodidata, comecei a aprender a criar conteúdo sozinho. Então, eu filmava, depois aprendi a filmar, eu pegava de fone de um amigo meu, quando eu comecei a fazer reações no YouTube, já peguei um amigo meu, chamava de fone num domingo, por 2 horas, para eu filmar, baixava o conteúdo e ele entregar o telefone dele, até eu comprar o meu telefone. Então, minha jornada foi muito mais de eu perceber onde é que eu estou agora, o que, é que eu tenho agora, e começar a usar os meus recursos, começar a aprender. E eu comecei a querer saber tudo sobre o que eu fazia, sobre design, sobre tudo. Eu queria ter relacionado com aquilo que eu podia fazer, eu comecei a querer saber. É por isso que hoje em dia as pessoas dizem, tu sabes mais cenas? Sim, porque eu tive tempo de querer aprender assim muitas cenas. E a melhor fase para fazer isso é agora que vocês são estudantes. É agora que têm os vossos pais para pagarem pelos estudos, têm os vossos pais para pagarem pelas ferramentas, para pagarem pela internet. Então, é a melhor fase. E eu experimentei, eu tive essa sorte de olhar e dizer, olha, eu posso ficar na faculdade depois da aula, vou ficar mais algum tempo a baixar uns vídeos para eu poder editar e fazer post mais tarde, né?
Então, tipo, eu comecei assim mesmo, comecei a usar os recursos que eu tinha, comecei a aprender a editar sozinho. ah, eu sempre fui de fazer o básico para conseguir alcançar o meu objetivo, que era comunicar, né? Então, eu acredito que tipo, que a melhor fase para quem me vê nessa fase como estudante é essa, de aprender a fazer aquilo que tu gostas e de comunicares aquilo que tu gostas. Pega nesse telefone que tu tens. Se tu és estudante de tipo de economia, começa a falar sobre a matéria que tu tens domínio, filma, fala, publica, vais perceber que muitas pessoas vão começar, estudantes como tu, vão começar a se interessar e daqui a pouco vais perceber que vais ser um grande economista, a ser usado para programas de debate na televisão, a falar sobre assuntos que têm a ver com a economia. Então, e numa fase onde nós nos encontramos, que a live está no Facebook e no LinkedIn, que temos o LinkedIn disponível para nós, também pode ser uma plataforma que nós usamos para poder comunicar esse lado acadêmico, aquilo que nós fazemos. Nós vamos começar com vídeo, fotografia, vamos para eventos, temos fotos sobre nossas fotos, fazemos um texto, e eu acredito que o conteúdo que tem mais poder é transversal a todos os conteúdos. O formato que tem mais poder é texto, porque o texto está em tudo. O texto está no vídeo, o texto está na foto, o texto está. Todo vídeo que tu faz a publicar vai ter uma legenda lá acoplada, a foto também vai ter legenda, vai ter o que tu escreveste, tu narraste. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer hoje em dia é começar a escrever. E começar a escrever sobre nós, começar a escrever sobre o que nós fazemos, começar a escrever sobre o que nós vivemos, o que nós gostamos. E amanhã vamos nos perceber que, epá, já tem muitas pessoas interessadas, já querem saber mais sobre o que nós estamos a fazer. Então, eu vejo muito mais nisso. E eu comecei a criar conteúdo, eu não comecei no digital, eu comecei a criar conteúdo na rádio. Eu comecei a criar conteúdo na rádio, porque eu fazia redação para textos, para espaço noticioso na rádio, quando eu estava na rádio. Eu aprendi a criar conteúdo na rádio, eu percebi, ok, será que esse texto faz sentido para as pessoas que vão ouvir? Eu estou preocupado com o ouvinte. Será que esse texto que eu vou narrar, a notícia que eu vou ler faz sentido? Então fazia-me essas perguntas e isso ajudou-me quando eu fui para o digital, ajudou-me facilmente. Eu costumo dizer assim, até tive uma conversa contigo ontem, que o Facebook, o Instagram, o TikTok são tipo, posso citar nomes, né? Tipo das Sim, marcas. É tipo, o Facebook é tipo o GoTV da vida, o Instagram é tipo a DSTV, o TikTok é tipo a TV Cabo, né? Alguns de nós não têm conta no Twitter, então o Twitter pode vir a ser uma Star Times, por exemplo. Então, as plataformas digitais são servidores e nós, como pessoas que temos contas, temos canais, somos tipo uma STV da vida, uma TVM da vida, que as pessoas vão nos acompanhar por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós falamos, porque temos um canal, temos um conteúdo a partilhar. É por isso que há quem assistia na altura a casa cheia, porque tinha um conteúdo interessante. Então era um canal, era um, num canal que é DCV, tem um criador de conteúdos que é o Walter Tem, por exemplo, que juntamente com os seus colegas a trazerem conteúdos para nós íamos pelos conteúdos. Então, essa analogia nos permite simplificar essa coisa que muitos falam de ser content creator do digital e perceber que, olha, é uma coisa muito básica de se fazer. O canal é que é diferente. É só eu converso contigo aqui, a diferença é que eu tenho uma câmera aqui a filmar, quando falo para a câmera, depois publico, há pessoas tipo, que vão me ouvir numa plataforma digital. Não sei se conseguem perceber. Então, basicamente, acaba sendo essa minha coisa, acaba sendo assim que eu comecei nesse mundo de criar uau, conteúdos. uau. Bom, obrigada pela partilha, Maurício. É mesmo muito interessante porque dá para perceber que é muito sobre paixão, estar exatamente muito, muito bom mesmo. Jojo Fernando, é mesmo sobre paixão e sobre nós começarmos com aquilo que nós temos, porque muitas das vezes pensamos que para começar a criar conteúdos ou começar a fazer alguma coisa temos que ter assim uma estrutura muito bem montada, temos que ter se calhar um elevado valor monetário, mas não é sobre isso. Gostei também sobre o ponto em que tocaste sobre ser autodidata, que foste atrás da informação, que pesquisaste e deixaste um conselho aqui para a camada jovem que eu também quero aproveitar e poder reiterar a mensagem, que realmente nós estamos numa era digital, nós temos acesso à informação, existem plataformas gratuitas nas quais nós podemos fazer uso para poder ter acesso à informação, podermos capacitarmos
e estamos cada vez mais aptos para o mercado de emprego ou qualquer outro interesse que a gente tenha, quer seja como profissional, empreendedor. Uma dessas plataformas é mesmo uma criação da Vodacom Moçambique, que é a TechStart, que é uma plataforma de cursos gratuitos, ok? São cursos da Microsoft de curta duração e é um processo mesmo muito simples para se poder fazer o cadastro. Só devem lá colocar alguns dados pessoais, nome, obviamente, tem que ter dados móveis para poder aceder à plataforma, mas os cursos são gratuitos e após a finalização haverá certificados. Então, como eu tinha dito no início do webinar, quando nós iniciamos, hoje nós vamos premiar os nossos 3 grandes vencedores desta que foi a primeira roda dos concursos do webinar da Vodacom. Eu quero pedir à produção para poder deixar na nota de rodapé os nomes dos nossos 15 selecionados, que foram as pessoas que realmente dedicaram tempo, comprometeram-se, estiveram entregues com o conhecimento. E hoje, no fim do webinar, como disse anteriormente, já temos aí os nomes que estão a passar. Anderson Domingos Neto, Bernardo Stênio Matina, Ed Salimo José, Edson Mário Caetano, Elídio Paulo Alfazema, Ercílio Alexandre Mambo, Eunice Reginaldo Lichive, Germano Eusébio Raul, Isufo Almeida Burnar, João Alberto Vasco, Mamudo Supete Saide, Marquês Antônio, Nilza Márcia Salina e Vitor Jorge. Então, vocês são os 15 grandes selecionados. Temos também o Aires João Adelino. Então, a produção irá passando os nomes dos nossos 15 finalistas que vão habilitar-se a ganhar grandes prémios, que no fim do webinar faremos o sorteio e faremos o anúncio dos grandes vencedores. Então estejam atentos e participantes, deixem também perguntas, nós adoramos quando vocês colocam as questões, o vosso ponto de vista, alguma curiosidade, algum ponto que vocês gostariam também de mencionar e de frisar, com base nesta discussão que nós aqui estamos a ter, que aprender nunca, pois é, Lulu, aprender nunca ocupa espaço, muito pelo contrário. Uma daquelas coisas que eu gosto de dizer é que no fim do dia os bens materiais ficam, mas o conhecimento é uma coisa que vai estar sempre conosco, para onde quer que a gente vá. Agora, Maurício, quais é que são aqueles que são, ou melhor, quais é que são os maiores mitos que gostarias de desmistificar quando se fala sobre criação de conteúdo? Já tocaste num aspecto que ser criador de conteúdos às vezes não está necessariamente ligado com ter-se milhares de seguidores para poder ser considerado um criador de conteúdos de sucesso. Então, quais é que são alguns mitos que giram muito em torno disto? Bem, um dos principais mitos é a ferramenta certa, o momento certo. Acho que não existe. Eu acho que não existe o momento certo, não existe a ferramenta certa se tu não começares. Acho que o momento certo é aquele momento que tu percebes que não desististe. Acho que é esse. Que tu paras e dizes, "Ih, pá, valeu que eu não desisti, que eu comecei." Acho que esse é o momento certo, porque é onde tu ganhas a lucidez do impacto daquilo que tu fizeste. E, e outra coisa, outro mito, eu acho que tu não tens que buscar validação das pessoas, porque hoje em dia tem uma coisa que acontece muito quando as pessoas. Infelizmente, o TikTok trouxe isso. Isso é a mania do TikTok. O TikTok ele nos traz ah, uma cultura de viralização de conteúdos que nos faz pensar que se o meu conteúdo não viraliza, tem algum problema comigo. Não, o algoritmo o algoritmo é que foi configurado assim. Né? E muitas das vezes nós vamos analisar o tipo de conteúdos que vai viralizar no TikTok. São conteúdos que estão em alta, que envolvem polêmicas ou que têm algum produto ou serviço que está em alta, né? É um assunto que está em alta. Então, não é sobre tu viralizares na plataforma, é sobre tu criares para a plataforma e perceberes como é que a plataforma funciona. Né? E não é sobre tu fazeres publicações todos os dias, é sobre tu perceberes o que é que faz sentido para ti. E esse é um dos grandes mitos que existe atualmente, que as pessoas devem fazer publicações todos os dias para darem certo.
Numa realidade onde tu és estudante, numa realidade onde tu trabalhas, numa realidade onde tu és filho, numa realidade onde tu és irmão, onde tu és primo, onde tu tens uma vida real fora do digital, onde tu tens mais de 50, 100, 20 mil ocupações e criar conteúdo seja mais uma das tuas tarefas. Não é realístico que tu vais produzir conteúdo todos os dias. Se o teu trabalho for apenas produzir conteúdo, se tu acordares todos os dias para produzir conteúdo e publicares, isto pode ser possível. Mas se esse não for o teu trabalho, é uma coisa que tu não vais conseguir fazer. Não é realístico fazer. Então, vamos parar de pensar que nós temos que publicar todos os dias para crescer e começar a pensar o que é que eu quero comunicar para as pessoas. Quando é que eu posso comunicar para as pessoas? Qual é o tempo que eu tenho para me dedicar para comunicar para as pessoas? Qual é o meu objetivo com essa comunicação? Infelizmente, um objetivo que não é muito realístico é tu estás a criar conteúdos para ganhar muitos seguidores. Não. Um dos grandes influencers que nós temos aqui em Moçambique atualmente, ah, que é o Camané, por exemplo. O Camané começou a criar conteúdos há muito tempo. Mas só foi nos últimos 5 anos que ele deu um boom de se tornar uma grande referência a nível nacional. Então, tem um tempo que tu vais levar para criar conteúdo, produzir conteúdo. Tem umas pessoas que vão te seguir desde o início. Tem umas pessoas que não vão comentar. Então, não é sobre tu criares conteúdo para tu ter seguidores, é sobre tu criares conteúdo para tu expressares aquilo que tu gostas. É por isso que eu estava a dizer. Se tu ires pela tua paixão, por aquilo que tu gostas de fazer, a recompensa que são os seguidores, onde vir naturalmente. Se tu ires pelos likes, pelos seguidores, John, se tu fores pelos seguidores, claramente que eles não vêm logo, eles não vão chegar logo assim, chegaram de 100 mil seguidores. Mas se tu fores pela tua paixão, aquelas duas pessoas que te seguem, que gostam do teu conteúdo, que vão te encontrar na rua, vão dizer, olha, acompanho muito o teu trabalho, eu gosto muito daquilo que tu fazes, vi que estiveste num festival, vi que estiveste em Nampula no mês passado, e comecei a correr porque tu começaste a correr e a fazer lives, não isso me incentivou a correr, só não comentei porque eu sou uma pessoa muito reservada, não gosto de comentar. Então vais começar a perceber que, olha, faz sentido sim, mas se tu fizeres por ti é que vai mudar a cena, é que vai mudar o jogo. Outro mito também que eu gostava aqui que caísse foi é o seguinte: ninguém nasce influencer. Ninguém nasce influencer. Influencer, ninguém nasce influencer. As pessoas tornam-se influenciadoras à medida que o tempo vai passando. E tu não precisas ter 100 mil seguidores para seres um influencer. Uma das principais influenciadoras digitais que eu sigo, que para mim é uma influencer, ela até pode não acreditar, que acaba se tornando uma influência para mim, ela me influencia. Tem 200 seguidores no Instagram e tem uma conta privada. Só tem 250 seguidores no Instagram, agora está com 260. E tem uma conta privada e me influencia muito. Todos os dias fico tipo, deixa lá eu ver stories da fulana de X. Quero acompanhar a vida dessa pessoa. Tem uma conta privada, tem 250 pessoas que me seguem. Essa pessoa, quando está a vender um produto, acredita, ela abre, vende o produto, vai vender todos os produtos que ela tem. Porque as pessoas que lhe seguem, ela percebeu que, olha, eu não quero 50 mil. Sei, 200 para mim me chegam. Então, às vezes, também tu tens que encontrar aquelas 200 pessoas que fazem sentido para ti, que vão te abraçar, que vão te seguir, que vão ser uma comunidade para ti, que vão fazer sentido para ti. Então, o se tornar influencer, há muitos que foram para o meu Instagram, foram ver esse tem quantos seguidores para falar sobre esse tema. Deixa eu ver esse. Eles foram, só tem 200, 2 mil seguidores. Mas isso não é influencer. Isso. Mas as pessoas esquecem-se que eu sou um criador de conteúdo e trabalho com muitas pessoas que têm mais de 100 mil seguidores, algumas têm mais de 10 mil seguidores. Essas pessoas não têm tempo para criar conteúdo. E eu vou lá e crio conteúdo para essas pessoas. Sem que eu precise aparecer. Então, outra coisa que eu gostava de deixar ficar aqui é
há espaço e muito espaço para nós nos tornarmos criadores de conteúdo. Porque as pessoas que têm muitos seguidores têm tantas marcas atrás deles que eles não têm tempo de editar e gravar vídeo. Então vão precisar de alguém para editar e gravar os vídeos. E uma das coisas, por exemplo, que acabou me tornando um criador de conteúdo profissional que trabalha com pessoas foi porque as pessoas viam os meus vídeos, perguntavam quem editou para ti? Eu dizia eu. Perguntavam quanto é que cobrarias para editar um vídeo para mim? Eu dizia, tá aqui uma oportunidade aqui. Acaba de aparecer o comentário do meu influenciador, que ele não sabe, mas é um grande influencer para mim, que eu lhe sigo, tem poucos seguidores, mas eu lhe sigo, e estou sempre a ver stories dele no Instagram. E estou sempre a ler artigos dele no Facebook ou no LinkedIn. Então, não é sobre o número de seguidores que a pessoa tem, é sobre aquilo que a pessoa representa para ti. O que é que tu queres representar para as pessoas? Quem é que tu queres te tornar nesse mundo? Há 3 anos me fizeram essa pergunta com o Daniel. O Daniel me perguntou: tu queres ser famoso ou queres ser relevante? E isso mudou tudo. Eu comecei a pensar em me tornar relevante e não me tornar famoso. E é isso que vocês devem começar a ver. Querem se tornar pessoas famosas e pessoas relevantes. A relevância, ela vos traz prestígio, vos traz credibilidade. A fama, ela é volátil. Você pode ser famoso hoje, amanhã não seja mais famoso. Mas a relevância, ela permanece, ela transcende tempos e gerações. Se tu és relevante para mim hoje, tu vai ser relevante para mim amanhã, depois da manhã, próximo ano, depois do próximo ano. Sempre serás uma pessoa relevante para mim e a tua opinião sempre será importante para mim. Uau! Não é sobre quantidade, é sobre qualidade, é sobre impacto. E também tocaste num ponto, Maurício, que eu achei estou um pouco curiosa, assim, que disseste que ninguém nasce influencer. Já estamos já, prontos, próximos já à reta final, mas gostava que dissesses de forma breve. Eu queria perceber, será que todo mundo pode tornar-se um influencer ou criador de conteúdo? Ao teu ver, Maurício, quais é que são as principais características ou então competências que consideras que são importantes para tal? De uma forma assim, linhas gerais. Bem, eu acho que o mercado, ele, mas isso é muito mais pelo mercado, um mercado globalizado. Ele usa uma métrica muito errada para definir um influencer. Vamos lá, ele usa o número de seguidores, o alcance que a equipe, que a pessoa pode dar à própria marca, né? Ah, e por conta desse conceito, nós podemos dizer assim, olha, ah, se tu queres trabalhar com grandes marcas, ou se tu queres se tornar alguém que tem muitos seguidores, um influenciador, um criador de conteúdo com muitos seguidores, facilmente torna-se alguém que as marcas abraçam e dizem, olha, tem esse produto aqui e eu quero que tu fales desse produto com os teus seguidores e digas que esse produto é bom, que esse produto tem qualidade XYZ e que elas podem adquirir no sítio XYZ e vamos medir quantas pessoas que vieram de ti tu conseguiste fazer comprar esse produto. Então, aí, se essa pessoa tem 100 mil seguidores e for um produto para massas, um produto mass media, que qualquer um pode ter, que qualquer um pode comprar, as marcas não sentem-se a perder e irem para essas pessoas que têm muitos seguidores, sabem que se for um produto para massas, muitas pessoas vão ter acesso a essa informação e facilmente vai haver uma conversão para as pessoas poderem comprar o produto, né? Agora, vamos lá supor que é um produto muito nichado, um produto, vamos lá, especificamente para um público de medicina, né? Um estudante de medicina que querem comprar um termômetro, por exemplo, de mercúrio. Né? Não me perguntem como é que eu sei do termômetro de mercúrio. Que querem comprar um termômetro tipo de mercúrio. O que as marcas vão fazer? Elas vão estudar no mercado pessoas que produzem conteúdos especificamente de medicina, conteúdos nichados, de nicho, de pessoas que querem um tipo específico de conteúdo. E normalmente as pessoas que produzem conteúdo de nicho não têm normalmente mais que 10 mil seguidores. Normalmente. E, tipo, 10 mil, eu estou a ser muito coisa, 5 mil seguidores. Então, nesses 5 mil seguidores, ele está à procura de alguém de nicho, claramente
tu pode ser a pessoa ideal para ser a pessoa que vai influenciar, né? Vai se tornar um influencer daquela marca de termômetro de mercúrio, né? Então, é por isso que é muito importante quando nós falamos sobre tu criares conteúdo sobre um tema específico, porque isso vai te ajudar neste momento a atrair as marcas que fazem sentido para o teu público específico. Facilmente eu posso aparecer agora, o tipo de conteúdo que eu produzo para a Vodacom, por exemplo, se vocês forem a perceber, a prestar atenção, é um tipo de conteúdo que é para nós, jovens, é para os nossos serviços, é para esclarecer as cenas que nós temos dúvida. Estão a perceber? É para fazer as pessoas estarem mais próximas da Vodacom. Mas o tipo de conteúdo, por exemplo, que um outro influenciador analisando um camané, é para outro serviço específico, é para outras pessoas específicas, é outro tipo de pessoa específica. Então, as marcas também, elas já percebem que, olha, eu vou ter com este para esse tipo de tema, eu vou ter com esse para esse tipo de tema, eu vou ter com aquele para esse tipo de tema. Então, o que as pessoas, o requisito importante e primordial para as pessoas se tornarem influenciadores, e influenciarem, é as pessoas serem autênticas. Se tu não fores tu, se tu não tiveres a tua marca específica, tu não seres tu, não seres a pessoa que diz, yo, como é que é pessoal? A pessoa sabe que, esse aí é Maurício, eu sei que nada ele vai rachar, nada ele vai fazer bro, isso aqui não faz sentido nenhum. Porque ele é assim, não tem outra pessoa que vai ser como ele. Vamos perceber? Então, a cena da autenticidade, nós sermos quem nós somos, nós fazermos o que nós gostamos, independentemente de. Eu não estou a tentar ser um puto Aires. Puto Aires é puto Aires. Eu sou eu. Vocês não vão me encontrar noutra pessoa. Estão a perceber? Então, a autenticidade é o requisito mais importante. E outra coisa é eu perceber que tu gostas do que estás a fazer. Não estás a forçar nada. Ninguém te forçou, ninguém te obrigou a fazer. Estás a fazer porque tu gostas de fazer. E tu foste lá e tu fizeste. E disseste, ainda vou fazer mais. Então, esse é um requisito muito importante. E outra coisa é, acho que consistência, não desistir. Seja uma pessoa consistente. Tipo, eu crio conteúdos, ou seja, eu crio conteúdo desde 2018. E se formos para um Instagram, vamos para o Instagram para perceber que eu já fazia vídeos de coisas desde 2014, 2013. Mas só este ano aqui é que eu tive uma parceria, vamos lá, como alguém que aparece e dá cara com uma marca grande. Depois eu tipo, bro, eu vou dar com, man. Tipo, não é possível. Por quê? Porque eu fui consistente naquilo que eu estava a fazer. E não fui consistente em eu quero ter muitos seguidores. Não, fui consistente em eu vou continuar a ser Maurício até alguém perceber que, olha, é interessante trabalhar com esse jovem. Vou chamar esse jovem para trabalhar com ele. E amanhã, se eu for a mudar, ser outra pessoa, vão dizer, não, já não és tu. Tipo, não é a tua essência, tipo, não és tu. Falta, eu já tive esse feedback, quer dizer, bro, grava lá de novo, falta você aqui. Esquece lá esse texto aí que você escreveu, falta você, coloca lá você aqui. E fui eu. Então, eu acho que tipo, esses são para mim os principais, essa consistência, a autenticidade, não desistir, não olhar para o income que vem amanhã, mas olhar para o que estás a plantar hoje. Para quem está a começar, isso pode parecer clichê, mas é uma coisa que funciona com todos. Eu conheço o algoritmo do TikTok. Eu no TikTok hoje tenho vídeos. No TikTok tenho 4 mil e alguma coisa de seguidores. Mas foi por causa de um conteúdo nichado que eu tive uma parceria com uma marca porque eles queriam atingir o público de perfumaria. Tipo, eu quero o público que gosta de perfumes e gosta de aromas. Me contactaram e eu fui falar sobre, tipo, produzir um conteúdo sobre aquele conteúdo específico. Hoje em dia, eu produzo um conteúdo no TikTok, eu considero assim, eu sei que o que eu vou falar para a minha audiência no TikTok, eu tenho, por exemplo, 15 mil views, ou 10 mil views, com o tipo de conteúdo que eu produzo. Eu já sei o que eu vou falar, mas não tenho muitos seguidores, porque no TikTok o algoritmo não está preocupado com os teus seguidores, está preocupado com a capacidade que tu tens de gerar mídia, ou de gerar interesse pelos conteúdos que tu estás a produzir. O Instagram já é diferente. Instagram é tipo, só te sigo se eu perceber que você é importante de verdade. Se não for importante de verdade, eu não vou te seguir. E vais para o Facebook, já é diferente. Qual é o assunto? Qual é a notícia da vez? Qual é o meme da vez? Vamos perceber. Então, a cena de tu perceberes, a plataforma de tu perceberes o que tu queres transmitir
torna tudo diferente. Pois, sem sombra de dúvidas, eu não podia concordar mais contigo. Maurício, eu adoraria continuar aqui a conversar, porque eu acredito que tanto eu como os participantes que estão aqui a acompanhar esta live estão a gostar imenso e têm tantas outras perguntas, mas infelizmente tudo aquilo que é bom dura muitíssimo pouco, já estamos mesmo na reta final do nosso webinar. Então, só vou fazer uma última pergunta que eu vou pedir que respondas assim com 3 frases enquanto a produção se prepara, porque nós temos que fazer o sorteio dos 15 finalistas para revelarmos quem serão os 3 grandes vencedores deste que é o nosso primeiro concurso do webinar da Vodacom. Então, enquanto a produção organiza-se, última questão que eu quero acreditar também que os participantes aqui do webinar têm esta curiosidade, em 3 frases, Maurício. Quais é que são os conselhos que tu darias a um jovem que quer começar a criar conteúdo, mas não sabe por onde começar? Eu acredito que até ao longo do webinar já deixaste aqui muitas dicas valiosas, muitos conselhos, mas olhando para tudo aquilo que estiveste aqui a partilhar conosco e disseste que tem muito valor, em 3 frases, quais é que seriam os principais conselhos que deixarias para um jovem? Ah, qual é a coisa que tu falarias sem parar, sem se cansar, mesmo a dormir até o resto da tua vida? Ok? Começa por isso. Sem se cansar, com toda a energia, mesmo se te perguntassem às cegas, qual é essa coisa? Qual é esse assunto que tu dominas, maninho, que tu amas, maninho? Primeiro conselho. Segundo Segundo, conselho, segundo conselho, o que é que tu gostarias de ser daqui a 10 anos? Tu gostarias de ser aquela pessoa que desperdiçou a oportunidade de começar há 10 anos atrás? Ou de ser aquela pessoa que começou há 10 anos atrás? O terceiro conselho seria: se tu não fizeres, quem vai fazer? Todos os teus sonhos, todos os teus planos, todos os teus medos, só tu é que consegues superar. Então, se tu não fizeres, quem vai fazer é quem que vai superar o medo de gravar, quem vai superar o medo de aparecer, quem que vai superar o medo de começar, quem vai superar, quem vai expressar, quem vai contar a tua história, quem vai ser você mesmo, quem vai ser você se não for você. Então, se uau! tu fores a perceber, todos os 3 conselhos que eu dei estão relacionados com uma coisa pessoal, porque o que mais nos trava não são os outros, somos nós mesmos. Uhum. Somos nós Pois, mesmos. Nós é que nos julgamos mais, nós é que não acreditamos mais em nós é que nos impedimos mais, nós é que inventamos desculpas mais. Então, quando nós começamos a perceber que se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer por nós, eu acho que vai mudar tudo. Então, daqui a 10 anos, quem tu vais querer ser? A pessoa que não começou há 10 anos atrás ou a pessoa que começou há 10 anos atrás? Pergunta que não quero calar. a pergunta que não quer calar. Olha, eu acho que depois desta live vamos todos fazer aqui uma reflexão exatamente onde é que nós estamos, para onde é que nós queremos ir e se nós não fizermos por nós realmente, quem o fará? Se nós não dedicarmos tempo para irmos atrás de nossas paixões, se nós não nos capacitarmos, quem o fará por nós? Maurício, muitíssimo Ivana, obrigada eu quero pela tua comentar uma coisa presença. muito breve, só muito breve. Tens 30 segundos. Foi por causa de criar conteúdo que hoje eu trabalho onde trabalho, que eu me diferenciei numa altura em que estava à procura de uma solução e eu aprendi uma solução por causa de criar conteúdo para mim mesmo. Então, às vezes, criar conteúdo é apenas uma habilidade que vocês vão treinar para se diferenciar no mercado de trabalho. Thank you. Obrigada, Maurício. Muito obrigada por este tempo, foi muito valioso, nós aprendemos muito, colhemos aqui muitos aprendizados importantes e, sem sombra de dúvidas, o teu percurso é mesmo resultado de muito foco, determinação, resiliência e, acima de tudo, não desistir e estar muito ligado com aquilo que é a tua verdadeira essência. Então, os meus parabéns e obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, Maurício. Bem, antes de terminarmos,
Vamos agora fazer o sorteio, porque no fim do dia aquilo que é prometido é devido. É bom vermos jovens que estão a capacitar-se, vermos jovens que estão comprometidos com o seu próprio desenvolvimento. É exatamente isto que a TechStart traz, a plataforma desenvolvida pela Vodacom Moçambique de cursos totalmente gratuitos. Se ainda não te inscreveste, o momento é este. O link é www.vodacom.com/microsoft.php. Volto a repetir, www.vodacom.com/microsoft.php. Eu quero acreditar que a nossa produção já se encontra preparada. Vamos agora fazer o nosso primeiro sorteio, onde nós tivemos 15 jovens, 15 pessoas, neste caso, que foram selecionadas com base nos critérios que havia mencionado no início do nosso webinar. Então, vamos agora fazer o sorteio para ver quem que será o grande vencedor, quem que estará no primeiro lugar. Vamos rodar a nossa roleta, vamos girar a roleta. Quem será que vai ganhar o primeiro prêmio? Quem será o nosso grande vencedor ou a nossa grande vencedora? Acho que já temos, já temos. Muito bem, parabéns, João Alberto Vasco, nosso primeiro vencedor, primeiríssimo lugar. E o João Alberto Vasco ganhou um telemóvel, ok? Um telemóvel para poder continuar a capacitar-se, para continuar a aprender, fazer ainda mais cursos da TechStart e realmente ser o profissional, empreendedor, criador de conteúdos, o que quer que seja, de sucesso. Meus parabéns. Vamos agora ver os segundo e terceiro vencedores. Muito bem, a roleta, vamos girar a nossa roleta. Boa sorte a todos. Quem será o nosso segundo grande vencedor desta que é a primeira ronda dos concursos do webinar? Acho que nós temos o nosso segundo vencedor. Muito bem. Os meus parabéns, Ercílio Alexandre Mambo, pelo segundo lugar. O Ercílio acaba de ganhar headphones. Os meus parabéns. E agora, terceiro, último, mas não menos importante, vamos ver quem será o nosso terceiro vencedor. Vamos agora girar a roleta. Boa sorte, mais uma vez, a todos os participantes. E vamos ver quem será o terceiro vencedor. O terceiro vencedor. Bem, temos que rodar mais uma vez. Ercílio tá com sorte, tá com sorte. Temos que fazer mais uma vez. O Ercílio já é o vencedor do segundo lugar. Então, vamos preparar. Quer dizer, o Ercílio, sem sombra de dúvidas, ele ia vencer, não há dúvidas disto. Vamos fazer mais uma vez para ver quem é o nosso terceiro vencedor deste concurso da TechStart, quem dedicou seu tempo, quem estudou, quem se empenhou, quem esteve comprometido com o seu próprio desenvolvimento. Muito bem, muito bem. Elídio Paulo, os meus parabéns. Ser o terceiro grande vencedora. Ganhou também headphones. Os meus parabéns aos três grandes vencedores deste que é o nosso primeiro concurso do webinar da Vodacom e serão contactados, sem sombra de dúvidas, para poderem receber os prémios. Então, novamente digo, para quem ainda não se inscreveu, este curso da Techstart é mesmo sério, temos aqui os concursos, são prémios sérios, então inscrevam-se, por favor, e capacitem-se acima de tudo. Usem o link www.vodacom.com/microsoftphp www.vodacom.com/microsoft.php.
Muito bem, queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conectados conosco. Tivemos uma conversa muito interessante, levamos até um pouco mais de tempo, mas era importante nós estarmos aqui a explanar este tópico que é de extrema relevância, principalmente olhando para o mercado e para o futuro, em termos de oportunidades, em termos do mundo digital. Nós, como jovens, nós, como pessoas profissionais, temos que nos posicionar, temos que utilizar os meios que nós temos ao nosso favor para podermos desenvolver, para podermos crescer e fazermos um diferencial. Maurício, muitíssimo obrigada mais uma vez pela tua participação, pelo teu tempo, disponibilidade, entrega e por realmente mostrares que és uma pessoa comprometida naquilo que estás a fazer e que não é algo que estás a fazer apenas por fazer. Tens um porquê muito claro e desejo-te mesmo muito, mas muito sucesso na tua trajetória. Espero ver-te em breve aqui. Muito obrigado. Foi muito nice. Tipo, tu tornaste a cena muito leve, tens uma energia muito nice. Parabéns, parabéns mesmo. Yeah, tipo, foi muito. Eu até fiquei tipo, só respondi três perguntas. Acho que eu falo muito, então, então acho que eu tenho que começar a treinar, diminuir falar. Mas muito obrigado pela oportunidade. Eu estou sempre disponível para aprender e também para partilhar conhecimento com jovens. Mas eu sou um jovem que ainda está muito, mas muito no início. A única diferença é que eu estou aqui do outro lado e justo do outro lado, mas sou uma pessoa muito acessível e sempre que precisarem, estou aqui para ajudar. Muito obrigada, Maurício. Foi um grande prazer ter-te aqui conosco. Quero agradecer a todos os participantes que estão conectados a nós dos diferentes cantos do nosso belo, vasto Moçambique, do mundo, porque ligados, claro que nós temos tudo bom. Continuamos on e nós teremos o nosso webinar no próximo mês. Esperamos pela presença de todos vocês para mais uma conversa interessante. Pois é, Lulu, eu também não senti o tempo a passar, mas cá estamos. Infelizmente já estamos no fim, mas foi mesmo bem nice. Obrigada a todos e vamos ver-nos dentro de um mês para mais uma conversa super interessante dos webinars da Vodacom. Até a próxima e ligados temos tudo bom. Tchau, tchau.